E hoje eu vou te apresentar um livro de desenho incrível que melhorou muito o meu desenho. Ele é utilizado nas principais academias de desenho do mundo, como a Florence Art Academy, a Angel Academy. A Angel é de Nova York e a Florence Art Academy é de Florença, na Itália. Então, assim, não é um livro que entrega pouca coisa, apesar de ter pouquíssimo texto e muito mais referências de onde você vai fazer seus estudos. Enfim, é um livro incrível. Picasso, Van Gogh utilizaram ele para aperfeiçoar seus desenhos, então dá para perceber que não é pouca coisa, né? Se vocês quiserem dar uma olhada na história do livro, é interessante sim, vale a pena a leitura, só que não é o objetivo desse vídeo. O objetivo que eu tenho com esse vídeo aqui é realmente apresentar para vocês o que vocês vão aprender com esse livro. De início, é importante entender que o livro é baseado no aprendizado pela cópia. A primeira parte vai ser sobre as cópias das litografias, a segunda parte vai ser as cópias dos grandes mestres e a terceira, a cópia da figura humana, a figura feminina e a figura masculina também. Na primeira parte, você aprende a desenhar de forma esquematizada. Como assim? Não é só simplesmente você pegar ali a referência do livro e começar a copiar aleatoriamente. Então existe todo um processo por trás dessas cópias. O próprio Charles Bargue, o autor, ele coloca uma sugestão de cópia logo no início do livro dele, que é você encontrar o ponto mais alto da referência, o ponto mais baixo, o ponto mais à esquerda e o ponto mais à direita. Ou seja, você consegue ter essas extremidades já pontuadas, você pode também traçar linhas verticais e horizontais, e a partir dessas linhas você consegue encontrar pontos de referência. Então, por exemplo, vamos supor que você está querendo desenhar um rosto como esse daqui, então você consegue pegar o ponto mais alto, o ponto mais baixo, o ponto mais à esquerda e o mais à direita e traça uma linha vertical, certo? Passando por pontos de interesse. Se você colocar essa linha aqui, não vai ser tão interessante quanto você colocar nessa parte. Aqui você consegue entender que a linha pode ter uma marcação na boca, do nariz, dos olhos, do cabelo, dessa parte do busto. É um exemplo de como essa primeira parte é feita, tá? É um livro muito legal. Outro ponto muito importante também que vocês vão aprender com o livro é aprender a observar. Observar e, acima de tudo, simplificar. Então, se você pega, por exemplo, algum rosto muito complexo ou uma pessoa em uma posição muito complexa, você consegue e deve simplificar logo de início, né, essa figura. Então, o ideal é que você tenha essa concepção do todo e depois você parta para os detalhes. E na segunda parte, que é a cópia dos grandes mestres, o objetivo então é você poder aperfeiçoar a sua própria técnica, o seu próprio desenho, a partir das escolhas de outros artistas. Então, quando você pega a sua referência e coloca no papel, né, coloca na tela, você começa a fazer um monte de escolhas. Mas como assim? Às vezes você não quer dar tanto detalhe para uma roupa, você quer focar mais no detalhe do rosto ou do olhar, então de repente você faça essa parte do desenho bem mais acentuada ou então bem mais cheia de detalhes do que o restante do rosto, mas você tem que deixar o restante do rosto com um aspecto bonito ainda, né? Por mais que ele não tenha tantos detalhes quanto esse meio do rosto. Então você começa a entender como esses artistas faziam essas escolhas. Tudo isso é muito enriquecedor também para você. E acho que a coisa mais legal que você pode alcançar enquanto desenhista é você fazer um desenho de imaginação. Esses dias eu vi um vídeo no canal do Proco, se eu não me engano ele é norte-americano, não sei exatamente, mas ele estava apresentando um outro artista que é o Kim Jung-gi. Ele é coreano, se eu não me engano, e assim, o cara é um absurdo. Ele pega uma tela em branco, assim, gigante, e aí ele começa a desenhar ali, só que assim, não é simplesmente um desenho qualquer. Ele começa a desenhar da imaginação, certo? E ele faz os desenhos dele, a maioria, em uma perspectiva de olho de peixe. Sabe aquela perspectiva que parece que está tudo meio oval, né? Meio circular? E assim, é tudo muito rico de detalhes, ele faz um trabalho assim, absurdo de bom. Então, eu sonho em chegar num nível desse ainda.
E eu acredito que muitos de vocês gostariam também, né? Porque é realmente uma habilidade muito desejável e também, para mim, eu vejo como uma forma de você dar vida ao que você está fazendo, né? Por muitas vezes, quando eu tenho esse impulso, essa vontade de desenhar, é quando eu assisto algum filme ou então quando eu tenho uma imagem na minha cabeça e aquilo ali parece que tá com uma vida própria e eu preciso colocar aquilo ali no papel para concretizar essa vida. Não sei explicar exatamente, mas enfim, vamos voltar ao nosso vídeo então. A terceira parte, então, é a cópia ali da figura humana, né? Mas, enfim, o objetivo desse curso era para que as pessoas pudessem chegar a esse nível de fazer cópia de modelos vivos, certo? Eu não cheguei ainda até essa terceira parte, estou estudando ainda a primeira, só que, assim, eu já vi uma diferença absurda, tanto na minha maneira de ver as minhas referências. Eu sinto que é mais fácil de abordar agora o desenho, por mais complexo que ele seja, aquela simplificação que ele ensina logo no começo fica presa no seu cérebro. Então você começa a enxergar tudo ao seu redor agora de uma maneira mais simplificada. Até mesmo coisas aparentemente complexas como luz e sombra, você consegue simplificar também. E não é uma simplificação a nível de empobrecimento do desenho. Muito pelo contrário, é só realmente uma forma esquematizada de você poder realizar, né, o seu desenho, realizar aquela cópia e então depois aperfeiçoar, colocando detalhes, colocando mais horas de detalhamento. Por último, eu gostaria de passar alguns pontos relevantes na hora de vocês pegarem esse livro para estudar. O primeiro ponto é que vocês não vão alcançar a tonalidade que as referências têm no livro. Por quê? Porque originalmente essas referências elas foram feitas com carvão. Então, a não ser que você vá fazer essas cópias a partir do carvão mesmo, né, se você vai fazer através do básico, né, do grafite ali, do lápis, borracha, papel, então não espere que você chegue àquela tonalidade, tá? Porque às vezes você vai forçar muito o lápis tentando chegar naquele resultado, você vai ficar com aquelas marcações fortes e feias no papel, você vai chegar a um resultado que vai te frustrar, você vai querer parar. Então assim, já tira da sua cabeça que você vai chegar até aquela tonalidade do livro, tá? A não ser que você utilize o carvão. Outro ponto importantíssimo, observe antes de você desenhar. Isso para tudo, tá? Seja nesse livro, seja nas suas referências, seja na sua criação, né, da sua própria imaginação. Observe antes de você fazer. Veja quais formas compõem aquele rosto, veja quais são as relações ali de medidas, né? Por exemplo, você vai desenhar um corpo inteiro, né? Reconheça ali quantas medidas de cabeça existem dentro daquele corpo todo, veja, já tente simplificar, sem lápis, sem marcação nenhuma, tente simplificar aquele seu motivo do desenho mentalmente, né? Tente ver ali quais formas compõem aquele objeto. É interessante que você observe antes de fazer. E você observe de que maneira? Desenhe sem mesmo estar com o seu lápis na mão, certo? E desenhe a partir da sua imaginação. Observe aquele motivo e já se imagine desenhando aquilo ali, poxa, sem mexer nada. Você só olha para aquele motivo e olha, poxa, eu faria um risco daquela maneira, eu simplificaria aqui e ali, aquela sombra está se comportando dessa e daquela maneira. Esse estudo prévio do que você vai desenhar vai facilitar assim, absurdamente o seu desenho, porque você não vai ficar tão perdido também. É interessante que um pouco antes do seu desenho, você faça esse exercício também mental de reconhecer os passos que você vai construir, né? Então, poxa, não, eu vou começar estabelecendo o ponto mais alto, depois o ponto mais baixo, o ponto mais à esquerda, mais à direita, traçar uma linha vertical e encontrar ali as relações entre esses pontos. Isso você constrói, obviamente, com o tempo, mas você, a partir do momento que você estabelece uma esquematização de desenho, vai ficar muito mais fácil de você desenhar. Terceiro ponto, pessoal, não copie dos esboços presentes no livro. Tá? Eu sei que vai ser uma tendência sua querer copiar, mas não copie, porque volto a falar, observe antes de você fazer. Então reconheça ali a partir daquele resultado final quais foram as escolhas do Charles Barkley, né? Como que ele fez aquela sombra determinada, como que ele fez aquela marcação, aquela simplificação. Esse estudo é que deve ser feito. Tenha o seu próprio processo de desenho. Como assim, Matheus?
Eu já falei para vocês anteriormente que no início do livro o próprio Charles Barkley já dá uma sugestão de como você deve iniciar suas cópias. Eu aconselho vocês que sigam essas instruções dele, mas conforme você progride no desenho, já estabeleça um próprio processo. Ah, não, eu gosto de começar fazendo uma forma geral do desenho. Então, aquela cabeça tem uma forma muito parecida, quase igual a um quadrado. Então, você faz aquele quadrado e aí depois você coloca na sua cabeça. Não, então na sequência eu coloco uma demarcação de luz e sombra. Na outra sequência eu faço a marcação da sombra mais forte. Então, quando você estabelece esse esquema, né, esse processo do desenho na sua cabeça, mais uma vez, fica muito mais fácil. Eu sei que eu estou repetindo isso toda hora, né, que fica muito mais fácil, mas é porque fica mesmo. Então você imagina, quando você soma tudo isso e se coloca a desenhar, o processo inteiro fica mais fácil e fica mais interessante para você. Você começa a ficar mais engajado também. E antes da gente partir para o último ponto muito importante também, eu peço que, se você for o tipo de pessoa interessada em desenho, se você for o tipo de pessoa que quer levar o seu desenho a um nível maior, mais profissional, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe com quem desenha também, porque essa nossa vocação ela tende a nos isolar muito, né? E talvez você até seja uma pessoa mais tímida, uma pessoa mais caseira, mas que você gostaria, né, de se engajar com mais pessoas ali. Então, quando você comenta num vídeo desse, quando você compartilha um vídeo desse, no meu ver, você começa a criar uma comunidade, né? Você começa a conhecer outras pessoas que também se interessam por essas coisas. E essa nossa comunidade, ela é muito, muito gostosa de participar. As pessoas que gostam de desenho, que gostam de arte, têm uma tendência de olhar para a vida de uma maneira totalmente diferente, né? Por muitas vezes de uma maneira um pouco mais profunda. E eu tenho certeza que você, enquanto artista, você vai se beneficiar dessas relações, tanto na sua vida como um todo, mas também no seu profissionalismo, né? Porque afinal você não só pode aprender com outras pessoas, quanto também você pode ensinar outras pessoas. Mas voltando para o vídeo, a última informação que eu gostaria de trazer para vocês aqui é que vocês se mantenham engajados no desenho. Eu acho que é uma das coisas mais difíceis, porque eu já fui o tipo de pessoa que começava a desenhar, abandonava o desenho por meses, anos, eu já fiquei... Sem brincadeira, eu já fiquei uns 4 anos sem desenhar. Sempre foi uma coisa que eu adorava fazer desde criança, mesmo sem intenção nenhuma de ganhar dinheiro com isso, sem intenção nenhuma de fazer disso uma carreira. Mas acredito que o maior desafio nosso, enquanto desenhistas, é se manter engajado, porque um desenho como por exemplo um desenho desse pode levar cerca de 10 horas, 15 horas. Por quê? Porque você vai colocar uma atenção maior para estudar aquilo ali também, né? Não só por desenhar. Então a minha dica para vocês: escolham referências adequadas ao seu nível, para você também não se frustrar e parar de desenhar, mas uma referência que seja interessante para você, que você queira de fato desenhar. Eu, por muitas vezes, eu assisto uma série ou então eu vejo um filme e eu começo a ficar com vontade de desenhar aquilo ali. Por exemplo, a última série que eu terminei foi Avatar. E eu assisti quando eu era pequeno a série também, né, de desenho animado, e eu fiquei muito empolgado, né, com essa live action agora do Avatar, e eu fiquei com muita vontade de desenhar ele. Aí eu fiz um desenho ali, bobo mesmo, assim, sem pretensão nenhuma, mas já começo a colocar esse hábito do desenho na minha vida. Então acredito que isso é uma coisa muito importante, é você se permitir deixar engajado no desenho, e você colocar o desenho como hábito na sua vida. Bom, espero não ter me prolongado tanto aí, espero que vocês aproveitem o vídeo, aproveitem tudo que eu pude falar para vocês, e até a próxima.